Essa manhã eu gostaria de tirar esse tempo para mostrar para você, talvez tentar de alguma forma, da maneira mais simples, fazer com que você entenda que o Evangelho é simples, querido. O Evangelho é simples. A gente não precisa fazer muita coisa para que as pessoas entendam o reino de Deus. Ela é simples. Eu vi agora o casal, 28 anos de casados. Há 28 anos atrás, eu estava sendo alcançado lá no Complexo do Alemão, quando alguém falou para mim que Jesus me amava. Nunca mais eu fui o mesmo. Nunca mais. Ele mudou minha vida. Mas quando eu penso nos crentes, eu vejo que os crentes é o povo mais... Desculpe, irmãos, eu sei que eu corro o risco de nunca mais voltar aqui. Mas não tem problema, eu tenho um compromisso com a verdade. A verdade é uma pessoa, a verdade é Jesus Cristo. Mas quando eu falo dos crentes, digo crente meu. O crente é o povo mais complicado, a gente às vezes não entende. Por exemplo, as duas experiências que eu tive com um crente antes de conhecer Jesus, foi com um pastor. Primeiro o pastor olhou para mim e disse assim: jovem, Deus não se agrada do seu cabelo. Eu tinha 16 anos. Queridos, eu tinha um cabelo grandão, passado, enrolado assim. Aquele pastor não tinha noção, querido, de quanto tempo eu levava enrolando meu cabelo. Aquele pastor não tinha noção de quanto eu gastava de creme rinse, meu irmão. O meu maior inimigo era o vento. Então, aquele pastor olhou para mim e disse: Deus não se agrada do seu cabelo, jovem. E aí eu fiquei olhando para ele assim, porque aquele pastor, ele me viu, mas ele não me enxergou. É diferente. Jesus não vê as pessoas, ele enxerga as pessoas. A segunda experiência, eu tinha mais ou menos 17, 18 anos, estava voltando do jogo do meu time. Eu sei que quando eu falo o nome do meu time vai ter algumas manifestações do inimigo aqui dentro, mas ninguém é perfeito. Então eu estava voltando de um jogo, Flamengo e um outro time lá qualquer. Viu? Viu? Olha o inimigo vaiando. Viu? O inimigo sempre se manifesta. Eu não tenho culpa, queridos. Eu quero dizer para a turma que faz parte de outro time. A minha razão de viver não é a cruz de Malta, mas o que aconteceu na cruz do Calvário. Por isso não sou influenciado. E nem me sinto uma estrela solitária. Eu trago no meu peito uma sigla, CRF, Cristo restaura e fortalece. Meu coração, meu coração estará sempre inflamado por aquele que me chamou para ser raça eleita e nação santa, viu? Não é por isso que eu sou Flamengo, não. A Bíblia diz isso. Corações inflamados. Mas eu estava voltando do jogo, querido. Aí todo mundo volta do jogo. Eu sei que algumas pessoas vão pensar, não quero levar você a pecar, mas eu estava lá cantando, batendo e cantando dentro do ônibus, e entra um grupo de crente. Irmão, tá todo mundo sem camisa, voltando do jogo, pessoal chegando palavrão, eu estou ali no meio, jovem, cheio de... E a menina passou atrás de mim, passou uma senhora, e ela disse assim: os cabeludos não vão para o céu. E eu comecei a entender que Deus tinha alguma coisa com o meu cabelo. Não é não? Mas passou, querida. Mas um dia alguém, lá no Complexo do Alemão, quando eu estava num daqueles becos, alguém olhou para mim e disse para mim: jovem, Jesus ama você. E eu já fiquei meio assim, né? Vai falar, mas vai falar do meu cabelo, no mínimo. E eu falei: mas vocês crentes são tudo a mesma coisa. Tem que ir para a igreja, tem que deixar de fazer um monte de coisas. E ela falou assim: mas quem te falou isso? Eu falei: todo mundo fala. Se eu for para a tua igreja, eu não vou poder deixar de ouvir meu som, ter que cortar meu cabelo, ter que mudar minhas roupas. E ela disse para mim assim: vem do jeito que você está. Deus ama você desse jeito. E eu gostava de Pink Floyd, Led Zeppelin, Iron Maiden, Janis Joplin. Eu sou eclético, eu gosto de música. Eu vivia, como diz, né, que é um linguajar do crente, eu vivia no mundo. É estranho isso, né? A gente fala isso. Mas eu entrei pela primeira vez num culto, num domingo pela manhã, na rua 28 de setembro, num culto como esse. E nunca mais eu fui o mesmo. E fiquei durante 6 meses dentro de uma igreja. Eu amei o culto do domingo de manhã. Gostava. Mas sexta e domingo eu continuava fumando, cheirando, indo para meus pagodes, minha balada. Mas domingo de manhã...
eu estava na igreja. Espero que a carapuça não caia para alguém, mas se cair, irmão, talvez essa manhã tu segura aí. 6 meses eu fiquei assim, eu gostava do culto, irmão. Eu gostava do culto. E quando eu cheguei pela primeira vez, eu fui com a calça do Led Zeppelin, camisa da Janis Joplin, entrei na igreja, cabelão, assim, bem revoltado. E quando eu entrei, eu lembro como se fosse hoje, Diaconisa Valquíria, quero dizer para a turma de verde aí, você não tem noção, querido, do papel que você tem nessa igreja. Hã? Eu queria honrar essa turma, penso que não, mas querido, essa turma aí tem um papel do abrir a porta. Deixa eu falar, eu queria que vocês nos vejam, prestem atenção no que eu vou pregar aqui hoje, mas vocês são, assim como vocês um dia, eu vou chorar pra caramba aqui ainda. Uma senhora Diaconisa Valquíria, pequenininha, quando eu cheguei lá, com a Janis Joplin, Led Zeppelin, ela olhou para mim, apertou minha bochecha e falou assim, chuchuzinho do Senhor. Irmão, eu tinha 22 anos, chuchuzinho do Senhor ninguém merece. Ainda mais com a camisa do Janis Joplin, Led Zeppelin, não tinha nada a ver comigo, chuchuzinho do Senhor. Deus tem um propósito na sua vida e me deu um abraço. Sabe aquele abraço que te abraça e você fica... que você quer se ver livre do abraço, mas é um assim especial. E a minha namorada aqui, eu segurando, eu falei, e ela me largou. E eu sentei ali, durante 6 meses fiquei. Todo domingo eu ia para a igreja. Mas um dia alguém compartilhou de um texto. E naquela manhã fizeram um apelo. Eu estava na 7ª fileira, na 5ª fileira, 7ª poltrona. E mediante um apelo de salvação, alguém falou que eu precisava entregar minha vida para Jesus. Eu relutei, muito, porque eu falava assim, não é para mim não, não é para mim não. Sabe aquele espírito de curiosidade, você fica assim, você quer vir aqui na frente? O cara que está aí, o visitante está aí sabe o que eu estou falando, né? Fica estranho. Pode ter, se você veio a primeira vez, quando o pastor pediu dinheiro aqui, o que tu falou? Tudo ladrão, no mínimo. Isso é o sentimento de todo mundo que entra pela primeira vez na igreja. Eu falei a mesma coisa, tudo ladrão. Mas eu fiquei ali assim, ó, vendo quem estava indo na frente. Eu dizia para mim, não é para mim, não é para mim, não é para mim. E aquele pastor começou a falar assim, eu sempre aponto para cá porque eu estava desse lado de cá. Sai do seu lugar! Hoje é teu dia! E eu... Só falta você! E lá na frente cheio de gente. Só falta você e eu... E eu olhava as pessoas e dizia assim, não é para mim, não é para mim, eu já tenho Jesus no meu coração, já tenho Deus no meu coração. Ele dizia assim, você precisa confessar Jesus com a sua boca. Ele precisa ser Senhor da sua vida. Eu sei que em determinado momento eu falei para minha namorada, eu vou lá. Eu tinha 5, 6 pessoas do meu lado, a mãe, a tia, a avó. Eu já fui em vários jogos do Flamengo, irmãos. Muitas decisões. Fazia parte da torcida Farofa Fla, os antigos conhecem. Ficava do lado da charanga. Eu já fui mais flamenguista, agora... E eu falei para minha namorada assim, eu vou lá na frente. E ela falou assim, vai. Quando eu vi, eu já estava no corredor. Porque eles foram me empurrando assim, e eu fui. Quando eu vi, eu estava no corredor assim, o pastor disse, quem faltava está vindo. Eu falei, Jesus. Aí fui, chorei. Eu só estou contando isso aqui porque você vai entender o que eu vou falar aqui, querido. Aí talvez você que tem um bloqueio com aquilo que você viu aqui, tem que cair por terra na tua cabeça. Em nome de Jesus. Eu fui para frente. E ali na frente, eu entreguei a minha vida para o Senhor. E nunca mais eu fui o mesmo. E o que eu entendi com o Evangelho é que eu não preciso. É que eu não sou proibido de fazer as coisas. Quando eu conheci Jesus, eu entendi. Me ensinaram que eu não sou proibido de fazer as coisas. Eu aprendi que tem coisas que eu não preciso mais fazer. Essa é a diferença. E os domingos que vieram, querido, todo domingo que tinha apelo, você precisa de Jesus, eu estava na frente. Eu nem esperava muita luta, muito apelo. Eu já aceitei Jesus mais de 10 vezes, querido. Até que um cara falou, Pedro, olha só, você não precisa mais aceitar Jesus. Você já aceitou. É o tamanho do desejo que eu tinha de agradar o Senhor. Sei que você não entende isso. Você vai entender daqui a pouco.
Então eu aprendi, querido, eu digo sempre com muita convicção, não me entenda mal não. Se eu quiser fumar maconha, eu fumo. Se eu quiser cheirar, eu cheiro. Eu sou casado há 18 anos, se eu quiser adulterar, eu adultero. Se eu quiser passar minha esposa para trás, eu passo. Se eu quiser ir para a noitada, eu vou. Só que o Evangelho me ensina que tem coisas que eu não preciso mais fazer. Eu fui liberto disso. Essa é a diferença. Tu está entendendo? Eu não preciso. Eu tenho escolhas. Eu posso escolher. Antes eu era escravo. Hoje eu tenho um Senhor que diz assim: e aí, Pedro? Vocês cantaram a primeira música aqui, né? De ser amigo de alguém que está comigo todo dia. Minha esposa não está comigo. Eu vivi no Morro do Borel. Da minha casa eu senti o cheiro da maconha. Já fui levado lá no movimento todo. Não tem mais parte comigo, querida. Eu sei quem eu sou. Eu sei para onde vou. E nessa manhã aqui, talvez eu começaria com uma experiência bem interessante. Um dia eu estava subindo no Morro do Borel, e eu passei a noite, já que o tema, né, e o contexto aqui é esse, próximo do carnaval, eu estava passando no beco, com a minha Bíblia, era 11 da noite, estou passando, e de repente, irmão, está rolando um pagode, mas sabe aquele pagode que tu fala assim: me segura Jesus, que tu quer parar, que a perna fica, né, tu viu o pessoal, tinha o pessoal tudo assim, ó. Falei, esse pessoal aí, ó, tudo tem um pezinho. E quando eu estou passando, eu estou ouvindo. E eu passei assim, Senhor. Aí Pedrão, aí quando eu entrei no beco assim do Verão Vermelho, alguém gritou: e aí, crente não pode sambar! Irmão, foi uma afronta. Eu falei assim: como é que é? Eu voltei. E fiquei com a minha Bíblia só acompanhando os caras. E eu ali no pagode, eles cantando. E eles olhando para mim assim, já ficou meio clima. Pô, qual é, Pedrão? Eu falei: tô aqui, irmão. O cara falou que eu não posso, tô aqui. Sou livre. Eu falei: quero cantar uma música. Ô, irmão, vai cantar uma música. Eu cantei a música. Eu cantei essa música. Procurei por ti, não encontrei. Procurei nos bares e nos vícios, não achei. Procurei nas ruas, tu não estavas lá. Mas mesmo assim continuei a procurar. Fiquei desesperado, adoeci. E no sofrimento eu encontrei amigos que me ensinaram a te procurar e a te alcançar. Vai, vai, vai! Na esperança tive fé e com fé eu encontrei. Aí os caras: pô, maneiro, irmão. Um monte de desviado lá na roda. Um monte de desviado, querido. Eu fui para casa. Eu falei: Deus, eu não aceito isso. Eu tenho uma mensagem. E talvez a mensagem dessa manhã, o nome dela é Olhando para as Pessoas com os Olhos de Deus. Eu fui para casa, escrevi uma música. E essa música é uma das músicas mais cantadas nos blocos, né, nos trabalhos de carnaval que a gente faz nas ruas. E eu escrevi uma carta, e dessa carta saiu esse samba. E o samba é assim: liberdade, oh, era tudo que eu sempre quis, mas não tinha paz. Da vida eu quase desisti. Hoje eu estou aqui para te falar da paz que invade o meu ser. Com Jesus Mobé, essa liberdade eu encontrei. E hoje eu sou livre para dizer, para te falar. Não preciso de droga para cantar, não preciso de álcool para dançar. A paz que a gente traz nos leva a afirmar: liberdade só Jesus pode te dar. Vai, e irmão. Essa música, quando a gente toca no bloco, a gente vai cantando no bloco, e o bloco vem. Irmãos, se você não participou, irmão, tu tem que participar. Se tu não vai viajar, irmão, vai participar terça-feira do bloco. Se tu não for pro bloco, e também ficar em casa, que venha sobre a tua vida diarreia crônica, cefaleia, artrose, dor de cabeça, unha encravada, piolho. Meu irmão, vai por lá. Tu é que pensa que não faz toda a diferença. Multidão atrai multidão, querido.
E a gente já teve experiência, então a gente vai no bloco, eu vou cantando. Ó, gente! E eu dou um sinal para a bateria, eu falo, bateria, tem peixe na rede! O peixe na rede é porque já tem muita gente no nosso meio que não é crente. E tu percebe que o cara vem assim. Ele não sabe nem o que é, irmão. Ele só vê o bloco passando e ele entra. Você vai ver, irmão, o bloco... A pessoa... Ele entra. E tu tá ali em cima, alô, bateria, tem peixe na rede. Vai, e o sangue de Jesus, e o bloco do amor vem. E o pessoal vem. E eles veem a menina tudo bonita. Ele não tá nem aí, ele quer samba. Só que o grito é, tem peixe na rede. Tem peixe na rede, a bateria, pum, pum, todo mundo se ajoelha. O pessoal do bloco ajoelha. Só que quem está no culto só pela primeira vez, os doidão, não sabe disso. Então, quando todo mundo ajoelha, eles ficam assim. Aí tu já tem que levantar, abraçar e falar, irmão, quero dizer para você que Jesus te ama. Valeu? Irmãos, não tem como não identificar um crente assim. Todo mundo ajoelhou, o cara está ali assim. E a frase que você mais escuta é, até aqui porque Jesus te ama. Preste atenção no texto que você vai ler, querida. Aí você vai entender por que eu estou falando isso aqui. Mateus 14. Separou aí, irmão? Eu estou sem óculos, meu olho está ardendo lá. Diz assim, ouvindo Jesus o que havia corrido, Jesus retirou-se de um barco, em particular para um lugar deserto. E a multidão, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e seguiram Jesus a pé. Continua. Quando Jesus saiu do barco, viu uma tão grande multidão e teve compaixão deles e curou seus doentes. Vai! Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram, este lugar é deserto, já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Respondeu Jesus para essa igreja da Barra da Tijuca. Olha o que Jesus está falando. Deem vocês mesmos eles de comer. Vai! E eles disseram, tudo que temos aqui é 5 pães e 2 peixes. Tragam-nos aqui e deram para ele. Vai lá. Agora presta atenção, irmão. E ordenou-lhe Jesus que assentasse na grama, tomando os 5 pães e 2 peixes, olhando para o céu, deu graças, partiu o pão, em seguida deu aos seus discípulos e enche a multidão. E todos comeram e ficaram saciados, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços, sobraram. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Senhor, essa manhã a gente está aqui. Que louvor maravilhoso. Que palavra antes do louvor abençoada sobre fazer diferença. A turma que cantou do sangue, da melodia, Senhor, das ofertas. Mas eu te peço com graça, Senhor. Mostra para cada um que está sentado aqui o potencial que eles têm na tua mão. Senhor, essa manhã eu oro para que cada um possa entender que o Senhor não usa apenas o pastor, liderança, quem é líder desse ano, mas tu usa cada um aqui, Senhor, com graça e com a tua alegria. Fala conosco, Pai. Continua falando conosco. Esse texto é muito rico. Muito rico. Para mim é um texto assim que eu ri muito, é muito cômico. Eu sei que você é um cara que tem uma mente de Bob, um mundo de Bob assim muito aguçado. E eu gosto de ler a Bíblia e fazer pergunta para o texto. Os meus filhos são discipulados assim, de Luca e Noah. Quando lê a Bíblia, faça pergunta para o texto. Pergunta para o texto. Por quê? Por quê? Por quê? Porque Deus quer falar contigo. Deus quer falar com você. Existe uma mensagem que é você quem vai dar para alguém. Então o texto está dizendo que Jesus viu. Ele ouvindo isto foi para um lugar deserto. O que Jesus ouviu que deixou ele num lugar deserto? Você tem que perguntar, o que Jesus ouviu? Jesus ouvindo isto, retirou-se para um lugar deserto. O que ele ouviu? Estou fazendo uma pergunta, irmão. Pode responder. O que Jesus ouviu que levou ele para um lugar deserto? Eu fiz a pergunta de novo. O que Jesus ouviu que levou ele para um lugar deserto? Vamos ganhar tempo. Jesus ouviu sobre a morte de João Batista. Ou seja, alguém chegou para ele e falou assim, Jesus, ó, João falou muito, cortaram a cabeça dele. E ele fica, Jesus mostra a sua humanidade, 100% homem, ele fica de luto. Eu tenho certeza, quero crer, né, que ninguém que recebe a notícia de morte aqui, vai para o baile funk, vai para a boate, vai para a praia. Quem recebe notícia de morte, querido, o chão cai, é luto. Eu quero ficar sozinho. E por isso que eu digo que o crente é muito complicado, porque o crente é o cara que mais, às vezes, atrapalha em velório.
Velório, irmão, tem que ficar calado. Velório não tem palavra que conforte ninguém. Não vem que esse papai, Deus sabia. Deus tinha um propósito. Deus tinha um propósito que seu filho morresse com 10 tiros. Deus tinha um propósito que o cara fosse assaltado e morresse. Como é que é isso? Fica calado, calado, calado. Velório é tempo de chorar, irmão. Velório é tempo de falar assim, ó, tô aqui. Não tem palavra que conforte, irmão. Não tem palavra. Mas Jesus, ele mostra a humanidade dele, vai para um lugar deserto e está ali pensando, João Batista, vai ver a história de João Batista, irmão, é maravilhosa. E João Batista morreu, Jesus está ali de luto, tal. E a Bíblia diz que chega a multidão, sabendo que Jesus foi para aquele lugar, a multidão foi atrás. E agora você vai ser a multidão. Quantas pessoas tem aqui mais ou menos? Deve ter umas 1000 aqui, ou mais. 1000, vamos lá. Quando eu falar já, tu vai falar alguma coisa para o teu amigo, valeu? Então, ó, todo mundo aqui em silêncio, só esse grupo aqui fala, ok? Quando eu falar já, você fala alguma coisa, tipo assim, pô, paga o almoço para mim aí, pô, paga um lanche e tal. Fala. Vai. Já. Parou. Só esse grupo. Agora vai todo mundo, ok? Quando eu falar já, você vai falar alguma coisa, ok? 1, 2, 3 e já, vai. Ok, parou. Irmão, você viu aqui, são 1000 pessoas. Mas tu viu que aqui deve ter uns 200, tu viu o barulho que faz, né? Multidão por si só faz barulho. Mesmo multidão não falando já faz barulho. Por exemplo, a turma que já fez parte de procissão aí. Vamos ver. Pode levantar a mão, irmão. Quem já fez parte de procissão? Então, como é que é procissão? Procissão você não fala nada. Quer ver, ó? Faz assim com a mão, pessoal. Faz assim com a mão. Tem uma vela na sua mão, ok? Finge, imagina uma vela. Aí agora você vai assim. Todo mundo vai. Multidão até em silêncio, com a boca fechada, faz barulho. Multidão faz barulho, irmão. Então tu imagina, a Bíblia está dizendo que Jesus viu, ou seja, ele estava num lugar, a multidão sabendo que Jesus ia para lá, a multidão foi atrás dele. Então a multidão, irmão, faz barulho. E onde eu vou chegar com isso? É que quando Jesus foi para um lugar, a multidão está passando na casa do Efraim. Não me pergunte depois quem é Efraim. Efraim é o nome que eu dou para o menino. O Efraim está soltando pipa. Aí o Efraim começa a ver a multidão passando e fala assim, Ismael, vai para onde? Aí o Ismael, eu vou para lá que o profeta foi para lá, eu estou indo com a minha mãe. O profeta? Eu falei, abaixa a pipa. E corre e fala assim, mamãe, falaram que o profeta foi para lá, eu vou com a mãe de Ismael, deixa eu ir. Meu filho, vai, mas esse homem quando começa a falar não para. Vem cá que a mamãe vai fazer um lanche. Pegou 5 pães, 2 peixes, embrulhou no paninho, botou no suco de groselha, vai, e ele foi, foi ele. E a Bíblia diz que Jesus viu uma grande multidão, se compadeceu e agiu. A primeira coisa que você precisa entender do reino de Deus é que quando eu vejo, e se eu me compadeço, é a matemática. Visão mais compaixão tem que se tornar em uma ação. Jesus viu, se compadeceu e ele agiu. Porque tem gente na igreja que é assim. Desculpa se tem alguém aqui. Pastor, eu tive uma visão, mas fica na visão o resto da vida, morre com a visão. Outros só tem compaixão. Sabe, pastor, quando eu vejo as crianças, sabe? Só fica nisso. Irmão, visão, mas compaixão, tem que haver uma ação. E a Bíblia diz que Jesus viu, se compadeceu e agiu. Imagina os discípulos ali, ó, Aleijade vem, aí vem dor de cabeça, vem aí, Jesus curando. E os discípulos, com a gente mesmo, mover. E Deus cura, liberta. E a multidão está ali. E daqui a pouco alguém fala assim, Senhor, manda esse povo embora, porque quando começar a ficar com fome, vai ser brabo. Dá uma olhada. Aí Jesus faz assim, então, o milagre eu fiz. Dá vocês mesmos de comer. Os discípulos falam, só um minutinho. Os discípulos reúnem, olham para a multidão e falam, Jesus está com dor de cabeça, é muita gente, a gente não tem nada. Eles não tinham nada. Mas Jesus perguntou, vê o que vocês têm. Quem estava aqui no culto das 10 vai entender o que eu vou falar. O que Jesus mandou fazer? Manda que o povo se assente em grupos pequenos. Legal. Mande que o povo se ajunte. Como é que manda 5.000 pessoas sentarem, irmão? Eu não sei. Aqui eu tenho um microfone. Mas seria assim. Aê, vamos sentar! Eu não sei se era assim. Mas eu acho que foi assim. Falou, pessoal, vocês tudo cá,
verde aí, ó, azul, vamos sentando 5 em 10 em 10. Efeito dominó, sentou. Só que o Efraim também sentou junto com o amigo dele. O que houve? Sentar? Hora da merenda. Ele lembrou, pô, os 5 pães, 2 pães. Abriu o pano de prato, pá, o campo de suco de groselha. Só, irmãos, que vieram pegar o lanche do menino. Eu não sei quem foi pegar. Imagina o Pedro pegando o lanche do menino. Não toca nesse lanche, não toca! Pedro. Imagine João pegando o lanche do menino. Filhinho, como é seu nome? Eu não sei quem pegou o lanche do menino, mas alguém levou o lanche para Jesus. E aí eu tenho base, a turma que gosta de contabilidade, eu descobri a base. Aqui nasceu a Receita Federal. O lanche do menino foi confiscado. E quem mandou confiscar foi quem? O leão da tribo de Judá. Irmão? E os 5 pães chegam na mão de Jesus. Eu não sei, irmão, quem era o menino. Eu só dou um nome para ele não ficar neutro. Mas tu imagina se foi numa sexta-feira. Sexta e sábado, geralmente, lá no Oriente Médio, é folga. Imagina que no domingo, o menino volta para a escola. São 5.000 pessoas, sem contar mulheres e crianças. E nem todo mundo aqui se conhece, são 1.000 pessoas. Imagina um menino falar assim, tu viu? Jesus estava lá, todo mundo comeu pão e peixe. Aí o menino que deu os pães falou assim, foi eu que dei. Eu acho que ninguém acreditou nele. Mas esquece isso. Jesus pega os 5 pães e 2 peixes. Pega na mão. O que ele faz? Ele ora. E quando ele ora... Meu irmão, bota o texto de novo aí. Bota o texto aí, irmão. Só aquele do lado da multiplicação. Deixa eu ver o versículo 20. 19. Eu sempre pergunto, 19. Olha lá. Eu pergunto assim, Jesus pegou o pão, orou, o que aconteceu? Multiplicou. Me mostra onde multiplicou aqui. Não tem nada multiplicado, irmão. Preste bem atenção. Essa manhã, eu estou dizendo para você, essa manhã, nós precisamos olhar para as pessoas com os olhos de Deus. Ele ordenou que a multidão se assentasse na grama, tomando os 5 pães e 2 peixes, olhando para o céu, deu graças, partiu os pães, e em seguida deu os discípulos a multidão. A minha teoria é, se a multiplicação viesse na hora que Jesus orou, meu irmão, a manchete no dia seguinte no jornal era, multidão morre soterrada embaixo de pão e de peixe. Concorda? Imagina Jesus, Senhor, multiplica pão. Olha o segredo da multiplicação, olha o segredo. Jesus pegou e deu graças. Repartiu, deu aos discípulos. E os discípulos deram para a multidão. Aonde aconteceu a multiplicação? A multiplicação acontece em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Aquele menino deu os 5 pães. Jesus deu graças, deu para os discípulos, eles deram e a multidão devolveu. Essa manhã a minha palavra para você, Igreja Batista, é: nós precisamos entender que o único pão capaz de se multiplicar se chama Jesus Cristo. Jesus Cristo. Eu tenho certeza, irmãos, que quando eu entro aqui, eu fiquei impressionado com esse tamanho aqui, dessa igreja. Acho que todo mundo também chegou. Mas vai saber um pouquinho da história da igreja? Vai lá atrás. Talvez o cara, quando veio para cá, para a Barra do Chico, falou: tá maluco? Aquilo é mato. Vai fazer o que lá? Aí ele veio com o coração dizendo assim: eu vou porque Deus falou para eu ir. Aí ele vem, começa com um grupo, com 2, com 3, por 4. Sabe por quê? Porque a multiplicação começa quando eu entendo que quem habita em mim é muito maior. Aí nós somos 2. Depois nós somos 4, depois nós somos 8, depois nós somos 16. E aí esse povo todo está aqui porque um dia alguém comeu desse pão. Porque um dia alguém pegou esse pão. E o que eu quero falar essa noite, essa manhã aqui? Eu quero falar essa manhã que quando eu olho para as pessoas com outros olhos, querido, quando eu enxergo as pessoas, não vejo, eu começo a entender que não é cultura, querido, que não são bens, que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus cabe em gente, não cabe em lugares. Esse lugar só está aqui, irmão, porque vocês precisam desse lugar, porque tem muita gente.
Mas pode contar, irmão, eu não sou profeta, nada disso. Mas se quem estava aqui na hora que a menina estava pregando aqui, a pastora estava pregando aqui, se você entender o que ela falou aqui, isso daqui a pouco é pequeno. Estou te falando, é pequeno. Ou se você entender a visão do pastor, porque, irmão, isso aqui é milagre, na Barra da Tijuca é milagre. E a multiplicação foi milagre. Eu estou aqui, irmãos, com o intuito de dizer para você o seguinte: eu preciso olhar para as pessoas com outros olhos. Eu não sou pastor de igreja. Entendo isso. Eu não fui chamado, irmão, para pastorear a igreja. A minha igreja são becos e vielas. É lá que Deus me quer. Também sei que Deus não vai te levar para lá. Mas o meu lugar, talvez é o lugar onde muita gente não está afim de ir. Eu sei que o dia quando eu subi o Morro do Borel, minha mãe falou: você é maluco? Eu trabalhava na Bolsa de Valores. Eu era do tempo que compra 20, 50 na minha mão, fechou. Mas um dia eu fiz o maior investimento da minha vida, maior do que a Bolsa de Valores. Olhar para o Magno, olhar para aqueles meninos ali do morro, ver o que aconteceu no Morro do Borel, ver o que aconteceu no Egito. O maior investimento, querido. Eu amei aqui, ó, a palavra foi dada aqui. Jesus foi o maior comunicador. Eu vi um cara dando uma palestra falando sobre a mídia vai ser a maior arma de evangelização da igreja. E eu fiquei lá. E doido para ele perguntar: alguém quer falar alguma coisa? Doido, irmão, doido. E ele perguntou: como é que a mídia vai ser a maior arma de evangelização, irmão? A mídia? A mídia? Arma principal não, querido. Eu caio por terra toda aqui. Desculpa a pessoa que trabalha com propaganda. De verdade. Eu fiz desenho de propaganda. Mas deixa eu falar para você. Como é que a mídia vai ser a maior arma de evangelização? Aí eu falei assim: olha só, eu acho que tem uma coisa que vem antes. Ele: pode falar. Eu falei: por exemplo, Jesus, ele não tinha Facebook, nem Instagram, não tinha Mac, não tinha iPhone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, não tinha Wi-Fi, não tinha nada disso. E a mensagem, ela está aí até hoje, sendo propagada. Sabe por quê, querida? Porque você pode ter o que for para falar do evangelismo, mas se tu não tiver amor, é obra morta. Você está correndo atrás do vento. Por que é que Jesus veio aqui nesse lugar, querido? Por que é que Jesus veio na terra? Olha a pergunta: por que é que Jesus veio aqui? Aí todo mundo fala: para nos salvar, para nos libertar, para nos dar vida eterna, para nos dar a bênção. Isso é consequência, irmão. Eu fiz uma pergunta: por que Jesus veio? Eu não perguntei para quê. Só existe uma resposta para essa pergunta: por que é que Jesus veio nessa terra? Porque Deus amou. Acabou. Se tu quer acreditar, se tu não quer acreditar, irmão, o problema é teu. Mas Ele te ama assim mesmo. Sabe por que Deus nos ama, irmão? Eu descobri isso com meu filho com 2 meses na cama, no Morro do Borel, lá no nosso quartinho. Minha esposa dormindo, eu olhei para o meu filho assim no berço, fiquei olhando para ele assim. E criança com 2 meses, quando dorme, parece estar morta. Tu toca para se mexer, está vivo. Meu filho ali, eu fiquei olhando para ele e perguntei assim: por que eu te amo, cara? Por que eu te amo? Tu nunca fez nada para mim. Nunca lavou o carro, nunca varreu o quintal, nunca foi comprar pão. Nunca olhou para mim e disse: te amo. Com 2 meses não fala. Se falar, acho que o pai infarta. Nunca fez nada por mim. Mas como é que eu amo um indivíduo desse? A única coisa que sabe fazer cocô e xixi e fede. E eu nunca pensei, já pensou em jogar seu filho fora, depois que deu sai aquela vitamina de abacate, aquela coisa podre. Como é que 2 meses fede, você limpa, e de novo vai beijando, vai abraçando, vai crescendo. Aí eu entendi naquela noite o seguinte, eu estava perguntando ali: por que eu te amo? E fiquei calado, e Deus começou a falar para mim: Pedro, por que eu te amo? E foi a mesma coisa, você só desobedece. Só murmura. Às vezes não faz o que eu falo para você fazer. E eu comecei a chorar, sabe por quê? Que naquela noite eu entendi e tive a revelação por que Deus me ama. Sabe por que Deus me ama, irmão? Sabe por que Deus te ama? Deus me ama e Deus te ama. Porque te ama.
Agora, ele te ama, sabe por quê? Porque te ama. Porque te ama, porque te ama, porque te ama, porque te ama, porque te ama. E agora vem a revelação. Porque te ama. Porque Deus é amor. E é esse Deus que está no meu coração, querido. E eu não posso deixar de olhar para as pessoas e imaginar. Hipótese alguma, eu estava pensando ali agora. Eu falei assim, será que... Eu falei assim, Senhor, será que o doutor Emídio está aqui nessa igreja? Eu ando pelas igrejas procurando um doutor Emídio. Se conhece, fala comigo depois, irmão. Eu quero abraçar esse homem, que eu oro por ele todo dia. E um dia eu vou encontrar com ele. Se ele já morreu, eu não sei. Mas se morrer, eu quero encontrar com ele no céu. Eu digo o seguinte, irmão. Mão de polícia dói. Endemoniado, então, dói mais ainda. Eu lembro que eu tomei uma surra na Polinter. Porque esse cara achou que eu era bandido. Eu falei, eu não sou bandido. Tu é bandido? Eu falei, não sou. Aí quando eu falei, eu sou da Jocum. Do Ogum que é, rapaz? Que Ogum que é? Eu falei, não é Ogum não, moço. É Jocum. É Jocum. E fiquei lá preso. Aí quando eu saí de lá chorando, com medo de tudo, eu falei, não vou mais pro Borel, não vou mais pro Borel. Eu vou sair do Borel. Porque eu fui visitar um bandido e ele queria que eu falasse que ele trabalhava comigo, fazendo estamparia na minha casa. Foi preso aqui na Barra de Tijuca com fuzil, pistola, um montão de droga. Eu falei, trabalhava comigo. E eu vou lá falar, não vou falar, cara. Se o juiz me perguntar, eu vou falar que você não trabalhava comigo. Você ia lá, estampava alguns shows, mas não trabalhava comigo. E nessa, que eu fui ser verdadeiro, tomei-lhe um couro lá dentro. Aí eu saí de lá e falei assim, eu não quero mais saber. Eu não quero mais saber de nada de crente, não quero voltar para o Borel. E dentro do ônibus, Deus falou para mim assim, quando eu estava preso, tu foste me visitar. Irmãos, não tem como falar mais nada. Deus ama as pessoas e Ele quer alcançar as pessoas. Agora a pergunta é, como é que Ele quer alcançar? Ele vai descer de novo aqui? São Jesus. Tem um em Curitiba, meu pai. Mas não é Ele. Como é que as pessoas vão saber que Ele existe, querido? Através de mim e de você. Mas eu preciso enxergar essas pessoas. Eu preciso olhar para essas pessoas com outros olhos. E talvez a minha ênfase aqui é o carnaval, né? Vai ser terça-feira. Eu vou estar lá, irmão. Se eu tiver oportunidade, eu estou lá. Vou estar lá cantando. A primeira música que eu cantei. Não vim a essa festa para cantar, e nem mesmo para dançar, nos 4 dias de folia. Sim, ele aí, mas com certeza vim falar que a tua vida poderá mudar, se o Senhor em ti reinar. Vai, venha meu povo, cantar com a gente, receba a paz que traga em mim, então uma vida diferente. Alô meu Rio, ô Rio, sua esperança é Jesus, e aqui estamos como sal e luz, e em paz queremos profetizar que, ele aí, que a Barra da Tijuca é do Senhor, que os corações se encherão de amor para a mudança do Brasil. Vai, eu vim nessa festa para te falar que Jesus é bom a beça, sua vida vai mudar, e pro Brasil, eu vou até sambar lá, irmão. E eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou. Eu lembro que a gente vai pro bloco lá na Barra, lá no Copacabana. Só as pessoas aqui, eu sei que vocês vão ficar. Quando eu perguntar, você fala assim, não, ok? Ó, alguém aqui bebeu? Não. Alguém aqui fumou? Não. Alguém aqui cheirou? Aí a bater tu. Pai só em quem? Jesus. Alegria só em quem? Irmão, os caras ficam bolados porque tem que beber muito para ter essa alegria e não tem. E essa alegria é de graça. Eu e você nós temos, e nós podemos ser sal e luz dessa cidade, e a partir dessa cidade, meu irmão, eu preciso olhar para as pessoas com outros olhos. Carnaval, apoteose, estou lá nos folhetinhos. Irmão, aí tinha um cara grande. Um cara assim, ó. E eu cheguei e falei assim, boa noite, posso te dar um folhetinho do Evangelho? Ele falou assim, sou ateu. Eu falei, mas tu é ateu? Sou ateu, não acredito em Deus não. Eu falei, e eu fiquei, agora eu estou pensando, o que eu falo para ele? O cara é ateu. E eu fiquei ali. Eu falei, mas tu não acredita em Deus? Ele, não acredito não. Eu falei, e eu fiquei ali. Aí eu falei, meu Deus, o que eu falo para esse cara? Aí começou a passar um montão de mulher bonita, o pessoal olhando, na apoteose lá. Na Presidente Vargas, onde o pessoal foi na concentração, aí começou a passar gente. Eu falei, só mulher bonita. Ele, só gata. Eu falei, E aí, tu gosta de samba? Pô, tô aqui, gosto, né? Mas tô aqui pra zarar. Eu falei, que legal. Aí comecei a falar com ele, comecei a contar piada pra ele, aí a gente ria, passava um cara assim, que fantasia. Eu fiquei uns 20 minutos com o cara assim.
cara ateu. E na hora de eu ir embora, eu falei assim, cara, estou indo embora aí. Ele falou, valeu, valeu. Eu falei assim, mas posso fazer uma oração por você? Eu falei, pô, irmão, eu sou ateu, pô. Não acredito em Deus. Eu falei, pô, mas eu acredito, eu posso fazer oração? Ele, se quiser, faz. Aí eu fiz essa oração, irmão. Cuidado quando você fizer essa oração, ok? Aí eu fechei os olhos. Olha, fechei os olhos no meio do carnaval, fechei os olhos. Espiritual. Tá. Eu botei a mão assim, eu falei assim, Deus, eu estou aqui em pleno carnaval com esse cara. E esse cara falou para mim que ele não acredita em ti, ele é ateu. E eu não sei o que falar mais para ele, mas assim, abençoa ele. Aí eu abri os olhos, o cara estava assim. Aí eu fui de olho aberto, falei assim, então, ele está aqui agora e eu te peço que tu abençoe ele. E eu comecei a olhar para ele, não olhou mais para mim, ficou assim, eu falei, mas eu quero fazer uma oração especial, Deus. Eu te peço que tu vai na casa dele. E quando você chegar lá, mata o pai dele, mata a mãe. Ele falou, que parada é essa, rapaz? Matar meu pai e minha mãe, rapaz? Matar meu pai e minha mãe. Eu falei, calma, cara, tu falou que não acredita em Deus, então não vai acontecer nada. Irmão, a história mudou. Ele falou, não, mas não é bem assim não, entendeu? Eu falei, mas você falou que não acredita em Deus, então se eu mandar Deus na tua casa, ele não existe, logo teu pai e tua mãe não vai morrer. A história mudou. Agora é para você chorar, tá? Sabe por que ele não acreditava em Deus, irmão? Porque tinha um monte de crente que falava de Deus para ele, falava uma coisa e vivia outra. Mas a conversa foi boa lá. Foi boa. Irmão, no carnaval acontece muita coisa que a Globo não vai falar, que os repórteres não vão fazer entrevista. O carnaval é agora em fevereiro. Então, quanto comigo? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Quem trabalha na área de saúde sabe o que eu estou falando. É o maior índice de aborto 3 meses depois do carnaval. Mas a estatística não sai, não fala. Quantos homicídios não falam? Quantas pessoas que nós pegamos estavam morrendo, assim, sufocados de vômito, nós pegávamos e levávamos para o nosso trailer. Eu não estou lá, irmão, fazendo pacto, quem está bebendo não. Eu estou lá olhando para alguém com outros olhos, que eu quero que entenda que existe um Deus pessoal. Eu saí na mocidade, na escola de samba, fui criado lá no mestre André, que traz a bateria, que ninguém segura a nossa bateria. Padre Miguel é a capital. Eu fui criado em Vila Aliança, Bangu. Eu tenho história de ver a minha geração, amigos meus morreram. Eu não tenho como, querido, me calar na minha geração. Eu tenho 50 anos, não tenho mais a mesma força que eu tinha com 22. Mas, querido, eu não posso deixar, como Atos 4:20 diz, eu não posso deixar de falar das coisas que tenho visto e ouvido. Nós temos, querido, uma palavra para fazer diferença na vida das pessoas. A Dona Maria, eu fiquei emocionado com a Dona Maria. Dona Maria, quando a gente ia evangelizar a Dona Maria, ela dizia assim, já vi esses crentes chato para cá. Mas só Deus que sabia como estava o coração daquela mulher. O pastor esteve lá almoçando com a gente, Dona Maria lá. Queridos, essa manhã, você precisa olhar para as pessoas com outros olhos. Essa manhã, tu precisa voltar para a tua casa e olhar para a tua casa, para a tua família, para o teu pai, para a tua mãe, para os teus irmãos. No teu trabalho amanhã, você precisa olhar para as pessoas com outros olhos. Eu comecei falando que nós somos o povo mais complicado. Você quer ver? Eu vou te mostrar. Irmãos, quantos acreditam, irmão, que Jesus está aqui agora? Vai, levanta a mão. Amém. E quantos acreditam que um dia Jesus vai voltar? Não é complicado ou não é? Tu viu a pergunta que eu fiz? Quem acredita que Jesus está aqui agora? E quem acredita que ele vai voltar? Ele está aqui ou ele vai voltar? Essa é a pergunta. Porque para a gente não entende. Agora tu imagina o crente, o cara lá fora. Aí eu quero falar para você que um dia Jesus vai voltar, mas ele está aqui. O cara não vai voltar, está aqui. A gente entende, mas as pessoas não. Nós temos um palavreado, por exemplo. Olha, quer ver outra coisa? Irmão, quantos acreditam, irmão, que na vida eterna, lá no céu, em nome de Jesus, eu creio nisso, que não vai ter mais choro, que não vai ter mais problema, irmão, não vai ter mais cartão de crédito, conta para pagar. Não, levanta a mão, quem acredita, irmão? Eu acredito. Não, tem muita gente que não acreditando, não. Peraí. Quantos acreditam, irmão, que um dia lá em cima todo sofrimento vai acabar? Levanta a mão, vai. Então, agora baixa. Então, não vai ter mais sofrimento, não vai ter mais choro. Agora, quem quer morrer hoje para ir para lá? Assim, irmão. E aqui está o inferno. E a gente fala que aqui está o inferno, né? Está o inferno. Sei que lá, Jesus tem que voltar logo. Por quê?
Meu irmão, eu falo assim, você não volta agora não. Tem muita gente ainda para a gente falar do amor. Tem muita gente ainda que a gente precisa compartilhar do seu reino. Irmão, o céu começa aqui, o céu começa aqui. Aqui, agora. Aqui. Ah, essa é boa, hein? Starbucks. Já ficou na fila do Starbucks? Quem já ficou na fila do Starbucks? Então meu filho falou assim, tomar um café gelado. Café gelado, eu tenho 50 anos, não tomo café gelado. Tomo um cafezinho, café com leite, pingado, carioquinha. Fui lá com meu filho, estou no shopping na Tijuca, estou chegando, e quando eu cheguei perto da menina, ela falou assim, boa noite. Eu falei, boa noite. Pois não, eu falei assim. Eu falei, vai querer o quê? Aí ela falou assim, eu falei, é um café gelado. É um café. Ela pegou o copo, a turma que vai no Starbucks sabe. Ela pegou o copo e perguntou meu nome. E ela falou assim, qual é o nome do senhor? Eu olhei para ela, uma eternidade que ela pergunta, eu olhei de novo, qual é o nome do senhor? Eu olhei para meu filho fez assim. Falei, calma, Gianluca. Aí eu falei, o que ela? Qual é o nome do senhor? Ela pega o copo e coloca o teu nome, né? Eu disse para ela assim, Jesus Cristo. Ela, o nome do senhor é Jesus Cristo? Eu falei, é Jesus Cristo. E ela botou Jesus Cristo, botou meu copo para trás assim, paguei e fui lá para o outro lado esperar o pessoal chamar. Aí tu fica ali um montão de gente ali parado. Aí o cara começa. Marcela vai lá e pega o copo. E eu tô aí, meu filho, papo. Eu falei, calma, vai dar tudo certo. Aí a mulher pega o copo, João, Roberto. Aí eu vi que pegou meu copo. Aí eu botou o canudo e fez assim. Ela fez assim. Jesus Cristo. E eu fiquei quieto, ela. Jesus Cristo. Jesus Cristo. E todo mundo olhando pro outro. E eu esperando. O meu filho, papo. Eu falei, calma, calma. A menina olhou para cá e falou, quem é Jesus Cristo? Aí a outra, o senhor não é Jesus? Eu falei, é. O nome do senhor não é Jesus? Eu falei, é, o nome do senhor é Jesus Cristo. Moço, aí a outra, moço, como é que é seu nome? Ah, o meu nome é Pedro. Ela perguntou o nome do Senhor. Senhor só existe um, que é Jesus Cristo. Não existe outro. Rapaz! Não existe hora, querido. Eu preciso olhar para as pessoas com outros olhos. Hoje eu vou no shopping lá e falo assim, Pedro. Eu falei, é Pedro. E Senhor é Jesus Cristo. Você sabe disso. Não é por causa da idade, nada disso não. Não tem problema com a minha idade, irmão. As pessoas precisam ser enxergadas. Vou fazer perguntas simples aqui. Tu sabe o nome da pessoa que vende pão para você todo dia na tua padaria? Se não sabe, pergunta. Tu tá todo dia lá, 5 pães, 10 pães. Experimenta chegar lá assim. Antônio, 5 pães. Roberto, 10 pães. Fala, Dona José. Ô, Dona Maria. Dê nome às pessoas, querido. Elas são enxergadas porque têm identidade. As pessoas precisam ser enxergadas. E eu quero ir além. Terça-feira vai ter um monte de gente lá vazia, que nós nos intimidamos quando procura olhar para as pessoas com outros olhos. Olhe para as pessoas com outros olhos, e você vai enxergar aquilo que você não enxerga. Porque quando você vê uma coisa, agora quando Deus faz com que você enxergue a outra. Eu vou contar, irmão, eu não fico forçando isso não. Eu vivo assim. Quem me conhece, eu vivo assim. Não forço. Chega um cara na minha casa e fala assim, irmão, preciso falar contigo. Eu falei, fala aí, irmão. Entrou ele e um outro cara, um outro bandido lá, sentaram os dois no meu quintal e falaram para mim assim, irmão, preciso que você faça uma oração por mim. Eu falei, oração? Sentou lá e começou a falar dos planos dele, que eles iam invadir outra favela. E eu não entendi nada. Eu falei, mas o que eu tenho a ver? Ele, não, eu quero que tu ore para a gente, para que Deus proteja a gente dessa invasão, para que ninguém morra. Irmão, como é que eu oro? Meu Deus, se meu pai coloca o teu escudo na frente dele, que ninguém morre, que as balas dele... Como é que eu oro, irmão? Como é que você ora? Fala aí. Porque é teu amigo? Orei por eles. Orei. E a minha oração foi, Deus, em nome de Jesus, está aqui esses caras aqui, eles querem invadir esse morro tal. Mas a minha oração é simples, Senhor. Frustra os planos dele, não deixa que ninguém invada lugar nenhum, Senhor. Repreende esse devorador, repreende essas balas. E ele olhou para mim e falou, em nome de Jesus, Senhor, tu está aqui agora, Pai, repreende e frustra isso.
Pô, irmão, que isso? Oração forte? Falei, oração forte, não tem. Uma semana depois encontrei com esse cara. Falei, e aí? Ele, pô, irmão, deu tudo errado. Falei, glória a Deus, glória a Deus. As pessoas precisam ser enxergadas, querido. Nós precisamos semear a palavra do Senhor. Eu e você temos uma missão nesse lugar. É a partir desse lugar. Tu não precisa ir para outro lugar, para outro país. Começa aqui. Eu não acredito no missionário que diz, eu tenho um chamado para a África. O cara não consegue falar de Jesus aqui, vai falar na África. O cara não consegue falar de Jesus para o cara do prédio dele, do condomínio dele, do trabalho dele, que fala português. Ele vai chegar numa tribo, aí ele, eu, missionário, Jesus, falar amor. Fala aqui, irmão, começa a falar aqui, começa a falar a partir de onde você está. Aí eu quero saber o seguinte, Deus vai te levar para lugares que você nem imagina, mas começa aqui, começa no bloco lá com a gente. É aqui, Carrefour, carrinho cheio, mulher no caixa. Você já fez isso, né? Olhei para ela olhou para mim com a minha esposa. E eu estou chegando e Deus começou a falar, fala do meu amor para ela. Eu falei, Deus, tem misericórdia. Fala do meu amor para ela. E eu estou aqui no caixa, está aqui, ó. Comecei a botar a comida aqui. Aí eu olhei para ela e falei assim, Cristiane. Ela, o senhor sabe meu nome? Eu falei, um crachá desse tamanho não tem como, né? Cristiane. Aí ela começou a fazer minha... Aí eu falei, Deus, o que eu falo para essa mulher? O que eu falo para essa mulher? E a comida passando. Quando ela botou a mão assim na comida, eu botei a mão na cima dela e falei assim, Cristiane, não sei se você vai entender, mas o meu coração está queimando aqui. Deus está mandando dizer para você que é para você descansar, que Ele está cuidando da sua casa. Essa mulher começou a chorar no caixa. Tocou a linha, acendeu a luz, veio a mulher, ela saiu para o banheiro. Aí a mulher, o que houve? Eu falei assim, não sei, eu só falei para ela que Deus está cuidando da casa. Como é que o senhor sabe? Eu falei, eu não sei de nada. Aí veio o gerente, o que houve? Eu falei, rapaz, eu não sei de nada. Eu só falei para a menina que Deus está cuidando da casa dela. Agora, a menina voltou com o olho todo inchado, fez a minha compra de novo lá. Eu falei, Cristiane, descansa. Irmãos, ela não se ajoelhou, não aceitou Jesus, não confessou, não sei para onde ela foi. As pessoas precisam ser enxergadas, querido. Uns semeiam, outros regam, e Deus dá o crescimento. E eu tenho certeza que terça-feira de carnaval nós vamos lançar muitas sementes. Que o crescimento não sabe onde vai ser. Você não sabe. A gente tem um testemunho de uma menina que hoje é crente em Jesus, faz parte da igreja batista lá em Copacabana. Ela saiu de casa, nós tínhamos um bloco lá na Presidente Vargas. Ela saiu de casa, eu estou contando já o testemunho dela. Saiu de casa, brigou com a mãe dela falou assim, minha filha, não vai para esse lugar não é um lugar para você estar. Não, eu quero curtir minha vida, e foi. Isso ela contou para a gente depois. Ela ficou na Presidente Vargas, e a gente estava lá no olho do furacão, na saída ali, na entrada da Apoteose. E nós tínhamos um grupo. E essa menina veio andando. Aí tinha uma hora que a pessoa começou a cantar. Falando de vir... No meio do carnaval, irmão, cantar essa música, não tem nada a ver. Para tu não tem nada a ver, irmão. Mas quando Deus quer, irmão, no meio do carnaval, Ele pega o que Ele quer, alcança o que Ele quer e faz como Ele quer. Falando de vida e não de morte, tratando da paz e não da guerra, olhando para o céu onde está Deus que tudo pode fazer. Se te interessa a vida eterna, se teu coração quer viver em paz, basta acreditar em Jesus Cristo. Aí o cara falou assim, o Gerson, lembra? E você que está passando aí, quero dizer para você, olha, Deus te ama e quer te dar a paz. Essa menina parou, ouviu o culto todo, e na mensagem, ela veio na frente. No meio do carnaval. No meio do carnaval. Eu estava na concentração das baianas da Unida Tijuca. Quando a tia me viu, falou assim, você está aqui, irmão? Eu falei, eu estou aqui só por tua causa. Eu vim aqui só para orar por você. Eu conheci a história dessa mulher, e na casa dela, 2 semanas do carnaval, ela falou assim, vai ser meu último desfile, Pedro. Eu não quero desfilar mais. Eu estava lá na concentração com ela botando a água dela, abracei ela, não só ela, comecei a orar, Deus, dá a essa mulher um desfile abençoado, que não aconteça nada, que ela vá, Senhor. Tu conhece o coração dessa mulher, ela está triste, ela está aqui, ela está desfilando porque está triste, mas guarda ela. Quando ela chegar lá, Senhor, pega ela, transforma o coração dela. E orei por ela, chorei muito, ela chorou, continuou se vestindo e foi. E eu, por morar no Borel, eu vou sempre ver o desfile da Unida Tijuca lá na televisão, no Barzinho, fico lá vendo, porque eu conheço um monte de gente, às vezes desfilando lá, os meninos da bateria. E quando passou a hora da manhã, eu falei assim, ela está ali.
Só que você não vê direito. Só que está todo mundo vendo as baianas lá, mas só Deus sabe o coração daquelas baianas, das pessoas que estão ali, querida. Por isso nós precisamos enxergar as pessoas. E o que eu falei para ela no último momento que ela foi desfilar, eu falei assim, olha, quando terminar o desfile, Jesus está te esperando lá de braços abertos. Ela chorou, desfilou, passou. Então eu fiquei 3 dias, 4 dias, ficava alojado no centro da cidade. Aí quando eu voltei de Borel, eu recebi a notícia. Essa mulher faleceu. Ela infartou lá no final da apoteose. Você quer dizer para mim que ela foi para o diabo, para o inferno? Irmão, o meu papel é um só, é compartilhar o reino de Deus. Se vai para o inferno ou não, isso não é meu papel. Uma vez uma mulher falou para mim assim, irmão, viu? Fulano morreu no Borel, um menino morreu lá no tráfico. Tão jovem, né? Morreu sem Jesus. Foi para o inferno. Quando ela falou isso, eu me ajoelhei no pé dela, no Morro do Borel. Peguei no pé dela e falei assim, eu estava te procurando. Ela, que isso, irmão? Eu estava te procurando, você é Deus. Ela, que isso, irmão? Não, você acabou de dizer para mim que o menino foi para o inferno. Porque só quem sabe isso é Deus, mais ninguém. A Bíblia diz, quem somos nós para dizer quem é de subir, quem é de descer, querido? A palavra está junto de ti, se com a tua boca confessar no teu coração, tu crê que Jesus Cristo morreu e ressuscitou dos mortos, serás salvo. O meu papel não é julgar as pessoas, quem vai e quem não vai para o inferno. O meu papel é enxergar essas pessoas, é amar essas pessoas, é andar com elas, enquanto a vida é esperança. E deixa eu falar para você, querido, se tu está aqui hoje, é porque muita gente orou por você, é porque Ele não desistiu de você. Se você está aqui hoje, querido, é porque tu está entendendo o amor de Deus. Eu vou terminar com uma coisa muito prática. Ele não gosta que eu falo isso, mas eu sempre falo. E toda vez que estiver comigo, eu vou falar. É aquele indivíduo ali. Fica em pé aí, Maguinho. Eu gosto de falar do Maguinho. Aquele rapaz ali. É o pagodeiro. Irmãos, se eu fosse um crente assim, com mais intimidade com Jesus, eu mandava Deus mandar um raio na cabeça desse cara e já levar ele, não sei se para a eternidade ou para o inferno. Mas pensa num cara chato, era esse cara aqui com o cavaquinho dele. Pagodeiro, irmão, daqueles assim, chato. Que conhece todas as músicas imaginárias e sabe tocar. Impressionante, nunca vi. A gente puxa às vezes samba nos blocos, toca 3 horas de cavaquinho sem parar. E uma vez a gente estava comprando um cavaquinho, ele falou, pô, quero tu. Pô, que tu abençoe aí, unge esse cavaquinho e tal, consagre. Eu falei, consagrar o quê? O cavaquinho. Eu falei, mas para quê? Consagrar o cavaquinho? Que tem que ser consagrado é você que vai tocar, querido. Não é cavaquinho. Mas o Maguinho é o tipo desses caras, assim, que você ama ou ama. E Deus nos fez enxergar o Magno. Eu posso falar isso hoje, hoje ele já fala no CD que ele gravou, ele já fala isso. Mas o Magno, a gente anda muito junto. O Magno xingava 12 palavrões, querido, de 10 palavras. Era impressionante. Era assim, natural. Sabe, assim, o cara nem percebe mais. Você também fazia isso, irmão, não ri não. Tu xingava assim também. Às vezes eu falo que tem hora, mesmo como crente, só um palavrão, irmão, para expressar tudo que a gente está sentindo. Mas você fala assim, aleluia, nós somos muito aleluia, né? Eu estou com a minha esposa na cama 2 meses, querido. Minha esposa só fica deitada 2 meses com hérnia de disco. Eu estou vendo uma mulher chorar eu estou convivendo em todas as emergências aqui da Barra do Tijuca, até ela fazer cirurgia. O médico falou, emergência. E quando eu cheguei na emergência aqui na Unimed aqui da Barra, minha esposa nem andando estava, o médico olhou assim, tudo bem? Eu olhei para ele e falei assim, tudo jóia, doutor. A gente veio só aqui tomar um café com o senhor, ver como é que o senhor está. Mulher torcendo de dor, ele falou, está tudo bem? Como está tudo bem, irmão? Mas tomar uma guia, esse cara te xingava desse jeito, irmão. Xingava desse jeito. E eu amo o Magno, ele sabe que eu falo porque eu amo demais ele. Mas eu quero dizer para você que, quando você olhar para alguém, e quando você olhar para esse sambista todo, para essas coisas todas, que você fala que é do diabo. Deixa eu falar para você, irmãos. Ninguém é do diabo, não. Todos são imagem e semelhança de Deus. Foi Deus que criou. O que eles estão enganados. O que nós precisamos é olhar para essas pessoas e fazer com que eles enxerguem quem eles são. E talvez Maguinho é um desses caras. Eu fui pregar na igreja lá do Fernandinho, lá na Batista, lá de Campos. Aí eu falei, vamos comigo. Ele, pô, não sou crente não, rapaz, vamos para tu tocar comigo. Não vou, cara, não vou tocar. Eu falei, vamos comigo. Aí ele foi comigo. Aí o pastor falou assim, nós temos aqui o missionário Pedro do Borel e... Falei, e o missionário Magno.
E ele emburrado, sabe aquele tempo oprimido? Hoje tá bonito, casado, né? Assim. Aí fomos tocar umas músicas, aí ele tocando. Aí fomos dormir na casa de um presbítero lá, de um líder da igreja lá, dormimos. Aí domingo de manhã, nós estamos de novo aqui desde ontem com o missionário Pedro Borel e missionário Magno. Fala, pastor, não sou missionário, não estou nem crente. Calma, segura a onda. Aí fomos para casa do cara almoçar e lá estava jogando o time dele. Ele era muito oprimido esse rapaz, ainda continua. Estava jogando Vasco. Estava jogando o time do Vasco lá e eu falava assim, meu Deus, em nome de Jesus, segura o Magno, pai. Eu não estava nem vendo, eu estava orando pelo mar. Falei, Deus, em nome de Jesus, segura o Magno, pai. Em nome de Jesus, segura o Magno. Rapaz, não sei o que o Edmundo fez lá. Rapaz, esse cara levantou na sala. Ele mandou todos os palavrões que eu conheço e que eu não conheço. Eu falei assim, olha só, mas deixa eu te explicar uma coisa. Ele não é crente. Aí ele ficou sem graça, foi pro quarto, aí depois desenrolou. No outro dia ele não subiu no púlpito, porque já estava desviado. De noite. Mas a gente amou o Magno. A gente andou com o Magno. Eu falei para o Magno que as músicas que Deus dá para o Magno, querido, são revelações de Deus. Eu falei, Magno, Deus vai te levar para lugares que você nem vai, você vai cantar para multidões. A gente cantou na Lagoinha, em outros lugares. Eu falei, ó, a profecia aí, ó. Mas são letras fortíssimas que Deus fala com ele, fala. E eu tenho certeza que é Deus através dele no cavaquinho, com o grupo dele, e é verdade. Mas quando a gente olha para o Magno, alguém teve que enxergar esse cara. E não é apenas tirar o samba dele, não, mas falar assim, ó, você pode adorar o Senhor com a tua música, com o teu... Para mim ele é um levita, para mim ele é um salmista, querido, que só estava usando o dom e o talento que Deus deu para ele, para o outro lado. Essa manhã, querido, eu quero dizer para você, você precisa olhar para as pessoas com outros olhos. Não perca a esperança, olhe para as pessoas com outros olhos. Olhe. Na minha casa está todo mundo se chegando. Eu nem faço força. Eu fico tranquilão. Minha família é tua, já só falta um. Mas eu falo que não falta, ele já não sabe. Meu irmão é crente e não sabe, irmão. Só falta tu. Essa manhã, a palavra é: olhe para as pessoas, querido. Você pode fazer diferença. Em todo e qualquer lugar. Eu não estou me referindo só aqui, não. Estou me referindo em qualquer lugar. Nas tuas atitudes, todo dia, todo dia. Todo dia. Quando o guarda te parar no carro, te pedir cerveja, tu fala assim, só pode dar Guaraná. Só vai dar Guaraná? Não tem que dar nada, irmão. Tem que pagar a multa. Se tu está errado, pode dar a multa. Vou pagar. São as nossas atitudes, querido, que falam muito mais do reino que é verdadeiro. Todo dia. Essa manhã, eu quero convidar você. Essa manhã. E eu vou fazer um apelo. Presta atenção, irmão. Não vou fazer apelo para alguém aceitar Jesus. Eu vou fazer um apelo simples. E eu vou te chamar para vir na frente. O apelo é um apelo que a gente precisa. Ainda mais principalmente vocês trabalham com célula. Nós precisamos ser batizados com o poder do amor. Nós precisamos ser batizados com o poder do amor. Amar pessoas. Andar com pessoas. Não desistir de pessoas. Não é porque ela não quer ir na tua célula, querido. Não é porque ela não quer vir na igreja. Você precisa. Nós precisamos, como crente, ir mais a algumas festas de ímpios, sabia? Tem gente que não vai na festa do ímpio, porque fala do ímpio. Vai ter que ir lá. Vai, querido. Sal tem que salgar e luz tem que ser luz na escuridão. Tem gente que não vai na festa, não vou porque ele está ímpio. Vai ter que ir lá dar sangue. Querido, é a festa do teu amigo, a filha dele faz conta. Vai, querido. E olha para ele com outros olhos e vai falar assim, pô, ele está aqui na minha festa. Porque o dia que tiver uma festa na tua casa de célula, ele vai. Aí vamos ver quem vai ter mais o poder do amor. E o amor faz toda a diferença. Eu não tenho que amar as pessoas porque ela tem que vir para a minha igreja, querido. Eu tenho que amar as pessoas simplesmente porque Deus ama as pessoas. Eu não tenho que amar as pessoas porque elas vão vir, vão virar crente, vão fazer parte da minha célula. Eu tenho que amá-las simplesmente porque Deus falou assim: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Faz a pergunta, como é que Deus enviou Jesus? Por amor. E deixa eu falar para a turma que vai estar terça-feira lá no bloco. Se tu for para o bloco com qualquer outra intenção, não vá, querido. Não vá. Vá com uma simples motivação de amar pessoas.
A alegria vai ser contagiante? Vai. Mas se você não for por amor, irmão, também é obra morta. Vai ser só tumulto. Mas o amor faz toda a diferença. E tu está aqui, irmão, foi porque Deus amou você de tal maneira que tu entendeu Jesus. E essa manhã o apelo é um só. O altar está aqui. E o altar é lugar de renúncia consciente. Quando eu saio do meu lugar, eu sei por que saio. E aí eu estou fazendo um apelo para você, que quer dizer assim: Senhor, me batiza com o poder do teu amor. Talvez tenha algumas pessoas aqui que precisam olhar para aquelas pessoas que tu já desistiu. E Deus vai falar para você assim: perdoa ela. Porque quando você não perdoa, tu dá autoridade para a pessoa te tirar o sono, querido. Perdoa. Peça perdão. Anda a segunda milha. Isso é evangelho de reino. Essa manhã tem pessoas aqui que precisam ser batizados com o poder do amor, querido, para fazer diferença na tua casa. Aí tu vai parar de falar: pastor, meu marido não tem mais. Tem jeito sim, querido. O meu pai, não tem jeito sim. Obedece teu pai, pô. Se um dia teu pai falar para você assim: não vai no culto, tu não vai no culto. Faz o culto no teu quarto. Não vai para a igreja não? O senhor falou para mim não ir para a igreja, pai. Eu quero te obedecer. Eu te amo. Queridos, quem faz aquilo que a gente quer que as pessoas sintam é Deus, não é você. E elas só vão sentir. Eu aprendi isso no Egito, sem falar árabe, um pouco de inglês. Depois de 4 anos eu entendi que as pessoas sabem quando são amadas. Quando uma menina falou para minha esposa, assim, uma menina muçulmana, falou assim: nossos deuses são os mesmos. Nós estamos em religiões diferentes, mas o Deus é o mesmo. Minha esposa ficava calada, não falava nada. Depois de 2 anos e meio, a menina veio chorando e falou assim: hoje eu entendi que o meu Deus não é o mesmo que o teu. Porque o teu Deus é um Deus bom. O nosso Deus é um Deus bom, que perdoa, que ama, que abraça. E as pessoas precisam sentir isso. Se elas não sentirem isso, isso não é evangelho, é qualquer outra coisa, mas não é reino de Deus. Essa manhã o altar está aqui. E talvez essa manhã Deus quer nos inspirar, não apenas para ir para o bloco, irmão, mas para semear isso em cada reunião nossa, em cada lugar que eu for, na minha repartição, com os meus empregados, no meu trabalho. Deus quer nos batizar com o poder do amor, olhando para as pessoas com outros olhos. O altar está aqui. Se você entende que você precisa vir e dizer assim: Senhor, eu quero ser batizado com o poder do amor. Eu não quero forçar o meu amigo, mas eu quero que o Senhor é através de mim. O altar está aqui. Vamos ficar de pé. Se você entende que você precisa vir, eu sei que você quer ir embora, mas antes de você ir embora, passa na frente primeiro, irmão. Passa na frente primeiro. Vem e deixa que Deus assim te encha de uma maneira sobrenatural. A minha oração essa manhã é que a ternura de Deus te encha, que o carinho de Deus te encha, que o amor de Deus te encha. Não para que você vá terça-feira no bloco, mas para que você entenda que são 365 dias que nós andamos. Eu sempre sonhei um dia em andar onde Jesus andou, pisar onde Jesus pisou. E um dia eu fiz essa oração no Morro do Borel. Eu falei: Deus, como eu queria andar onde o Senhor andou, pisar onde o Senhor pisou, Senhor. Como? E eu fiquei 4 anos no Egito, do lado, e não fui. Escolhi não ir para Jerusalém, porque se eu fosse eu não podia voltar. Eu escolhi ficar no Egito, continuar amando e fazendo o que eu faço lá, até hoje. Mas Deus falou algo no meu coração que eu quero passar para vocês, que isso seja uma verdade na sua vida também. Quando eu falei: Deus, eu quero andar onde o Senhor andou, pisar onde o Senhor pisou. Que privilégio poder andar onde Jesus andou, pisar onde Jesus pisou. E Deus falou para mim assim: Pedro, privilégio não é você andar onde eu andei, pisar onde eu pisei. Privilégio é você permitir que eu ande através de você em lugares que eu nunca andei. Então eu quero dizer para você, irmãos, onde você andar na Barra da Tijuca, permita que o Senhor ande através de você. Em cada loja do shopping que você entrar, que o Senhor entre através de você. Que na tua faculdade, que na tua escola, que Deus entre através de você. Que quando tu chegar na tua casa, Ele chega através de você. Que aquilo que você fizer e onde você for, que Ele faça através de você. Esse é o reino. Esse é o pão dividido. Existe lugar que esses pastores nunca vão estar, mas que você está todo dia, pessoas com que você fala todo dia.
E a palavra para você é: não tenha medo. E eu quero deixar muito claro para você, irmão, de verdade. Não fique preocupado em ficar decorando versículo para falar no evangelismo. O mais importante, o desafiador, é ser o versículo encarnado. É ser o versículo. É abraçar as pessoas. É andar com elas, é amá-las. É dizer assim, ó, não te entendo, cara, mas estou aqui. O que eu posso te ajudar? Senhor, essa manhã a gente está aqui, desejoso de te falar, Senhor, nos batiza com o poder do amor. Talvez tem pessoas aqui com vergonha, Senhor, porque sabe que tem sido duro, tem falado tantos versículos bíblicos, mas tem deixado de ser o versículo. Então nos faça ser um versículo encarnado, Senhor. Não apenas para quarta-feira, terça-feira do carnaval, mas todo dia. Na empresa, na escola, na faculdade, no mercado, no padeiro, Senhor, no posto de gasolina, Senhor. Que o Senhor se movimente através dessa igreja da Barra da Tijuca, de uma maneira sobrenatural, Senhor. Que essa mulher que está achando que não consegue falar, mentira do diabo, Senhor. Ela tem coisas preciosas, não para falar, mas para olhar. Porque a tua palavra diz que a lâmpada do nosso corpo são os olhos. E é aqui que entra toda a luz. Nessa manhã, nos batiza com o poder do teu amor. Nos batiza com o poder do teu amor. E nos enche de ternura, Pai. O Rio de Janeiro carece de ternura. E a tua igreja é a resposta para essa cidade. Em nome de Jesus. Obrigado, Pai, pela tua palavra essa manhã. Amém.